Está rebaixado, não conseguia praticamente ganhar de ninguém, venceu o Corinthians, mas estava ali, dando um sufoco, um calor no São Paulo, empatou a partida em 2-2 e Lucas Moura apareceu para definir em penalidade um 3-2 que leva o São Paulo a enfrentar o Novo Horizontino na próxima fase. Meu Deus, hein? Dá uma olhadinha. E aí, Klaus, trabalhou, hein? Tá marcando de longe também, viu, Klaus? O VAR ajudou a colocar o São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Quando o Juan pegou o rebote do chute de Lucas e foi derrubado na área por Marlon aos 48 do segundo tempo, o árbitro Rafael Klaus não marcou pênalti. Ao ser chamado para rever o lance no monitor, ele mudou de ideia e deu a Lucas a chance de deslocar Jefferson Paulino na cobrança e fazer 3-2 para o tricolor. Goleirão no campo esquerdo, bola pro canto direito, São Paulo 3, Ituano 2, no último minuto de jogo, gol da classificação do tricolor do Morumbi, Lucas! Com a vitória, o São Paulo, que até então estava sendo eliminado com a terceira colocação do Grupo D, pulou para a liderança e agora vai receber o Novo Horizontino buscando uma vaga na semifinal. É um outro cenário, é uma outra história, é uma outra competição e vai ser um jogo muito difícil, de muito detalhe, de muita paciência, mas o que nós precisávamos era ir adiante à próxima fase, porque isso estava no planejamento da nossa temporada, né? O jogo selou o rebaixamento do Ituano para a Série A2. Tirando os 4 grandes, era a equipe há mais tempo na primeira divisão e caiu depois de 23 anos. O jogo, em que as duas equipes precisavam do resultado, já começou emocionante. No primeiro tempo, tivemos 3 gols e mais de 10 finalizações. A primeira foi de Ferreirinha, decisivo pelo 3º jogo seguido, depois de marcar contra a Inter de Limeira e dar assistência para Alisson abrir o placar contra o Palmeiras, deixou dele em Itu. Caleri desviou a bola do escanteio cobrado por Igor Vinícius e Ferreirinha chegou antes do goleiro. Um gol para trazer alívio aos torcedores são paulinos, porque do outro lado, quem não tinha paz era Rafael. A bola rondava a área tricolor e o goleiro fez grande defesa na cabeçada de Tony Anderson. Só não segurou o desvio praticamente a queima-roupa de José Carlos, garoto revelado pelo próprio Ituano. Dono do pior ataque do Paulistão, o rubro-negro marcava apenas pela 4ª vez em 12 partidas. Naquele momento, com a vitória parcial do Novo Horizontino sobre a Portuguesa, o São Paulo estava em 2º lugar na chave. Mas quando o São Bernardo abriu o placar contra o Mirassol, caiu para 3º. Pela primeira vez na tarde, o tricolor se via fora da zona de classificação para as quartas de final. Foram 5 minutos de drama até voltar a comandar o placar em uma jogada em que a insistência valeu demais e que terminou com Luciano marcando depois de receber de Igor Vinícius. O seu gol de número 70 pelo São Paulo, ele é agora o 3º maior artilheiro do clube no século XXI, atrás apenas de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Luciano! O São Paulo volta à liderança do clube. A chance do 3º apareceu com Juan, que entrou em lugar do machucado Caleri no intervalo. Mas ao receber na área, ele não teve muita convicção do que fazer para definir o lance. Aos 34 minutos do segundo tempo, o treinador trocou Luciano por Diego Costa e apostou na formação com 3 zagueiros. Vão associar os 3 zagueiros ao gol e eu já penso e vejo de maneira diferente, mas respeito opiniões. O time começou a correr riscos em uma partida até então controlada. José Aldo e João Vialli buscaram um empate que acabou chegando mais uma vez com José Carlos. Naquele momento do gol, né, passa um filme na cabeça, eu falo, poxa, sem mais paradas e metidas, o que nós podemos fazer para tentar agredir um pouquinho no final e tentar, quem sabe, buscar uma vitória, porque é um balde de água fria, né, nessa circunstância. Carpini sabia que as vitórias de Novo Horizontino e São Bernardo já estavam praticamente definidas e só com os 3 pontos o São Paulo chegaria às quartas. A pressão ficou imensa, com direito à bola na trave de Juan e ainda mais espaço para sufocar o Ituano, que ficou com 10 por causa da expulsão de Bruno Alves. Até que veio o pênalti em Juan
a batida de Lucas e o gol que evitou a eliminação na primeira fase. Estou ferido, porque é uma pancada que todos nós tomamos, mas eu vim para cá sabendo do risco de que nós não conseguíssemos permanecer na Série A1. Incomodar nesse sentido, sim, que eu estou triste pra caramba. Agora, que vai afetar minha carreira lá na frente, não. Foi mais um aprendizado. Eu acho que são situações que nós precisamos melhorar em relação ao controle de jogo quando nós estamos com placar favorável. O aprendizado de não desistir em momento algum, de buscar uma vitória heróica e uma classificação heróica no último minuto. Aprendizado que também deverá ser usado para lidar com provocações que vêm da arquibancada. A reação de Carpini após o terceiro gol, naturalmente, repercutiu. Existia 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço. São alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. Desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa. A gente tem um limite. Foi uma resposta de 90 minutos de coisas muito pessoais e muito pesadas. Olha, é uma coisa que não dá para avaliar. Cada um que tá ali sabe o quanto sofre e o quanto precisa desabafar também. Porque caso ele não tivesse conseguido a classificação, seria o alvo principal. Estaria todo mundo dizendo que ele escolheu mal, que ele colocou um terceiro zagueiro com 34 no segundo tempo. Enfim, que de repente não substituiu bem. Como o São Paulo conseguiu no final esse pênalti, que a gente vai até começar por isso. Para você foi pênalti? Foi, Leirão. Eu também marcaria a penalidade, concordo. Eu acho que foi o Marlon que cometeu o pênalti ali. Ele não teve a intenção nenhuma, obviamente, porque foi uma jogada muito rápida, né? Logo no rebote do goleiro, ó, que aí o Juan antecipa, ele teve uma ação mais rápida que o lateral e aí ele tenta cortar a bola e aí já é tarde. Então, para mim, o pênalti aconteceu, não tem muita polêmica, muita discussão. Em relação, se você me permite, Leirão, sobre o comportamento do Carpini, muitas vezes a gente vê o profissional falando que quando está em campo, seja jogador ou seja comissão, seja treinador, não ouve o que dizem, né, dentro na arquibancada. Cada um responde de um jeito, cada um ouve de alguma forma, e ele já deu a explicação dele ali, né, porque no término da partida todo mundo falando do descontrole dele, e aí eu brinquei com você que ele descontrola sem se descontrolar, né? Ele só fez assim. Elegante até no descontrole. Né? Ele só fez assim, ó. Então, não assim, fez nenhum gesto obsceno, nada. Mas eu também concordo com toda a crítica que eu ouvi em relação às alterações. Um jogo muito ruim para jogadores leves, né? Ferreirinha, por exemplo, o próprio Lucas, que se desgastou demais durante o jogo, é um jogador de condução de bola, então o campo pesado daquela forma tira completamente as características dos jogadores. O Ferreirinha fez um jogo discreto, o Lucas participativo, mas justamente por causa do campo pesado não conseguiu desenvolver o jogo dele. A entrada do Rames Rodrigues nessa condição de gramado eu não achei que foi uma escolha certa do Carpini. Todas as alterações do Carpini, se fosse num campo ok, eu até concordaria com ele em relação a controlar o jogo, porque estava ganhando, mas da forma que o campo estava, ele se equivocou nas alterações. Mas, na verdade, o time do São Paulo se arriscou muito quando achou que com esses passes laterais poderia levar o jogo até o final. Era um placar bem justo, de 2-1, sabendo que o adversário lutava contra o rebaixamento. Então, o São Paulo, na minha opinião, deu muita arma para o inimigo. E tem mais qualidade, é um time superior, mas quis administrar o jogo, levar, e isso não funcionou. Agora, vale lembrar que quando o Calleri sai machucado, vem o Juan, e o Juan foi definidor, porque ele sofreu o pênalti, e aí o Lucas fica sempre aquela coisa, quem vai bater, quem não vai, aquela história, e o Lucas se apresentou e bateu muito bem, com muita categoria e também com frieza, e definiu esse placar. Agora, o São Paulo precisa levar essa lição para a próxima fase, quando tiver pela frente o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é um bom time, um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista, um time que joga futebol, que propõe jogo, né? Um time que vai se fechar e ficar jogando por uma bola. O São Paulo, eu concordo com você, tirar de exemplo o jogo, apesar mais uma vez sendo repetitiva a condição do campo, mas eu acho que a leitura no segundo tempo do São Paulo ela foi extremamente equivocada em relação a você trazer o time para trás muito cedo. O Ituano ganhou corpo, ganhou confiança, e foi por isso aqui, muito pouquinho que o São Paulo não ficava fora do Campeonato Paulista. E vale lembrar que não é nem a questão do campo. Aqui eu estava em Itu, a chuva que caiu 1h15 antes do jogo, inacreditável. Assim, um dilúvio. E eu já fiquei pensando, puxa, como é que vai ser agora para São Paulo e Ituano realizarem uma boa partida, poderem se desenvolver tecnicamente. Foi bem prejudicado mesmo pela condição climática. Agora, quero te atualizar agora sobre o São Paulo. A gente tem debatido aqui no canal
que o trabalho do Carpini é pior do que o trabalho do Dorival Júnior. Ele tem, na minha opinião, feito o São Paulo regredir. Isso se baseia no nível de exibição do São Paulo e no fato de o Tricolor ter hoje um elenco melhor do que o da temporada passada. São mais peças, embora com menos jogadores, né? E aí, durante o programa do Nicola desse domingo, um torcedor do São Paulo me perguntou se a folha do São Paulo é maior ou menor do que na comparação com a temporada passada, e a pergunta foi feita se baseando nas 15 saídas de jogadores. Então vamos contar para vocês que o São Paulo deixou de ter, do ano passado para esse ano, Beraldo, Caio Paulista, Yaxson Mendes, Gabriel Neves, Luan, Marcos Paulo, Erisson, David, Alexandre Pato, Thales Costa, Thales Vander, Natan, Pedro Vilhena, Raí Ramos e Valls. Foram 15 saídas. Com a saída desses atletas, o São Paulo economizou mais ou menos 2.800.000 reais. Houve também uma troca no comando técnico, Dorival Júnior aceitou o convite da seleção brasileira, custava 1.200.000 por mês. O Thiago Carpini chegou para o seu lugar ganhando na casa dos 500.000, 700.000 de economia. Então a gente está falando com as saídas dos jogadores e da troca da comissão técnica em uma economia de 3,5 milhões de reais. Nicola, então dá para dizer que o São Paulo hoje paga bem menos do que no ano passado? Não. É porque os 5 reforços do São Paulo, atrelados ou associados a renovações de contrato, fizeram com que o elenco valesse praticamente a mesma coisa. Foram contratados Ferreirinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Eric e André Silva. Esses jogadores contratados ganham mais ou menos 2,5 milhões de reais mensais. Lembrando que a economia havia sido de 3,5, certo? Só que Lucas Moura e Rames Rodrigues tiveram acréscimos em seus salários, 500 mil reais para cada. Então, dá para dizer que ficou elas por elas. Só que o Tricolor ainda fez pequenos ajustes no elenco, renovações de contrato, como por exemplo a do Luciano. Então hoje, a folha salarial do São Paulo é um pouco superior à folha do ano passado. O Tricolor de 2023 gastava na casa dos 15 milhões de reais. A folha do São Paulo hoje gira entre 15 milhões e meio e 16 milhões de reais, uma das maiores do futebol brasileiro. Até por isso a cobrança tão grande em cima do trabalho de Thiago Carpini.